Game Over Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite. E agora todos estão fugindo. É, o bolsonarismo parece que virou um pega-pega pelo mundo. Porque afinal de contas, a Magem já fugiu, o Eduardo tá lá, Zambelli tá presa, uma galera que foi presa, foi condenada nos atos do dia 8, estão um pouco na Argentina, outros esperando extradição dos Estados Unidos, agora mais um preso no Paraguai. Afinal de contas, do que eles estão fugindo e por que fugir? Agora não é só de uma forma física, eles pretendem e precisam fugir para muita coisa que não parece simples continuar andando. Muito obrigado, estamos crescendo, não deixe de esquecer o seu like, sua inscrição e o seu comentário e a gente vai destrinchar as fugas e por que essas fugas são tão importantes para o bolsonarismo. Muito obrigado, roda a vinheta e bora pro vídeo. Bom, você já reparou que, de uma forma ou de outra, muitos bolsonaristas fugiram. Quando a política desse Estado bolsonarista vira torcida, porque não é realmente uma política partidária que discute planos para o país. Na verdade, discute o costume misturado com a religião precisa implantar num país que está tudo errado na visão bolsonarista. E a justiça, ela não é o lugar onde as leis são executadas. Na bolha bolsonarista, a justiça é opinião. Como assim, Luiz, a justiça é opinião? Bom, no momento, o que parece que é difundido em toda essa estrutura bolsonarista é que a justiça nada mais, nada menos é do que a opinião do juiz. A fuga dessa galera é baseada numa opinião de um juiz e não nas leis nacionais. Bom, hoje o Brasil assiste a um fenômeno que, deixa eu explicar para vocês, não é novo no mundo. Você transformar a justiça em opinião de um juiz, isso é praticamente uma fase da evolução da sociedade. E esses gatilhos transformam a bolha muito forte. Sim, com o tempo, essa bolha vai ficando cada vez mais densa, com pessoas mais radicais. Mas até esse momento acontecer, isso tem uma grande disseminação e difusão em muitos brasileiros. Bom, o que acontece? O bolsonarismo foge do fim da narrativa. Por que tantos bolsonaristas estão fugindo? Porque na cabeça deles, dos fugitivos e até mesmo dos presos, a partir do momento que eles começam a cumprir pena, eles são automaticamente excluídos do processo bolsonarista, da bolha bolsonarista. Porque fica difícil eles se pronunciarem, porque estão presos, mas que fique bem claro, eles podem dar entrevistas a qualquer momento. O problema é que às vezes os jornais não querem repercutir opiniões de pessoas presas. Jair Bolsonaro podia dar uma entrevista recentemente e ele acabou desistindo, porque poderia falar coisas mais absurdas, poderia cometer outros crimes e também tem o caso dele ungir Flávio com a bênção divina bolsonarista para ser o presidente. E se isso der errado, já tinha dado a notícia, aí dá uma outra entrevista para desmentir a mentira. Complexo demais. Então, o cara foge. A Magem foge. Ele foge porque, primeiro, ele não entende e não aceita a decisão judicial. E começa-se a gritar golpe, perseguição. E cria-se uma ideia de que a sentença do juiz não é baseada em lei, é baseada em opinião. Isso fragmenta todo o judiciário. Todo o judiciário daqui para frente, dentro da bolha bolsonarista, não é baseada em leis, é baseada em opinião do juiz. Não é baseada em provas, é baseada em opinião do juiz. Isso desestrutura. E a fuga é uma dessas. Porque a partir do momento que ele foge, ele continua alimentando a bolha
com esperança, com mais intrigas, mentiras, tenta dissuadir a sua capacidade cognitiva de falar a verdade e transformar tudo num fato político novo. A fuga aqui tem palavras que vão se repetir sempre. Eu não errei, eu sou perseguido, as coisas aconteceram e eu não tenho nada a ver com isso. Tudo o que está acontecendo agora é o fim dessa ditadura e daqui para frente vamos melhorar o país e agora quem vai pagar é o outro. Mas calma, tudo isso vem de uma ideia de crime, de lei, de julgamento, de defesa e de condenação. Mas é complexo demais defender toda essa cadeia que é legítima pelo Estado, construída à base de muitos séculos e muitos estudos, e agora não tem como você dissuadir tudo isso, você esquecer tudo isso. Então você transforma tudo isso numa a ideia da justiça que vem sendo construída desde a Revolução Francesa em uma mera opinião do juiz. E sempre existe as frases. Eu disse, eu vou me autoexilar, ou eu estou exilado. Eu não fiz isso. Foi uma condenação injusta. Eu não disse isso. Sou perseguido. Eu não disse nada disso. Eu vou explicar. E essas explicações nunca chegam. E essas indagações sempre ficam para o futuro. A palavra e os termos, elas vão mudar. E não é agora bolsonaristas só. Quando foram pegos os lavajatistas, a galera do Petrolão, do Mensalão, a ideia toda era a mesma. A ideia, o discurso é o mesmo. É que dessa vez, a fuga desses personagens, eles ganham um outro patamar, porque o tempo todo nas redes existe a repercussão. Repercute e repercute e repercute dentro das bolhas, e algumas horas fogem das bolhas, e os argumentos vão se refinando para definir que o juiz apenas emitiu a sua opinião e em base dessa opinião mágica se condenou pessoas. Mas é simplificar muito uma história e é exatamente por isso que isso pega. Porque vamos lá, 90% da população ela tá ganhando até R$ 5.000. 90% da população não tem renda passiva. 90% da população não está nem aí para o judiciário, como é que funciona, quais são os processos, como as defesas agem. As pessoas se informam por bolhas. Só por bolhas, Luiz, é porque é mais fácil. O que elas amam e o que elas gostam, os seus hobbies, são, lógico, interesse delas e gasta-se mais tempo com aquele interesse. Mas a política não é o hobby, ou a política não é o primeiro desejo do brasileiro. A política, ela vem muito, às vezes, do pai, informações da mãe, de um amigo, informações de um TikToker, informações de um vídeo no YouTube, informações que de repente passam na timeline dela. E ela não se aprofunda, ela vê aquilo lá e de um jeito ou de outro se informa e vai construindo o seu raciocínio. A partir do momento que ela vê que pessoas estão fugindo do país e continuam gritando é golpe, continuam gritando estou sendo perseguido, isso de um jeito ou de outro vai formando o seu entendimento da política. Apesar que agora existem muitos canais, assim como os meus, que tentam explicar o que realmente está acontecendo, mas a gente não pega na emoção. A gente não faz viral, a gente não constrói uma fábula e no final dá um desfecho monumental. A gente explica. E essa explicação chega a poucos. Bom, o padrão disso tudo é a moral.
Porque se você foge do país, o Ramagem, o Eduardo, Zambelli, eles tentam de uma forma ou de outra provar para eles mesmos e para os seus seguidores que eles têm uma moral ilibada e não foram presos. Eles têm uma moral muito divergente da opinião do juiz, porque não é uma opinião, é uma sentença baseada em lei, em acusação, em todo o processo legal. Mas eles reduzem isso a uma opinião do juiz. E como eles fugiram daquele juiz mau, além disso tudo, eles são moral, têm uma moral ilibada e eles vão continuar lutando por eles mesmos. Eles não estão lutando pelo país. Eles não querem o melhor para o país, porque eles cometeram crimes. Crimes relacionados a prejudicar o país de um jeito ou de outro. Ah, eu não concordo com esse crime, aí o problema é seu. Eu não gosto do crime que ele foi condenado. Bom, aí o problema é seu. Essa lógica é tão criticada no bolsonarismo porque não é nenhum segredo que bandidos são idolatrados pela juventude. O funk exalta bandidos. Esses bandidos são exaltados pela essa juventude e tem muitas das vezes alguns viés de confirmação com a bandidagem, porque escutam muito, conversam muito e vivem em periferias. Mas qual é a diferença do bandido que é cantado na música e exaltado pelos jovens dos bandidos velhos que tentaram dar golpe de Estado, estão fugindo, estão sendo exaltados pela bolha? Nenhum. Não existe diferença. Todos exaltando bandidos, exaltando por uns motivos e exaltando por outros. E aí a bolha bolsonarista começa a gritar que é o guardião da moral e das penas duras para bandidos e que no final das contas faz exatamente o que critica, continua defendendo bandido. Políticos não são deuses. Políticos não nascem em ovos mágicos dourados num castelo em cima do pé de feijão. Políticos, eles simplesmente nascem da sociedade. E essa sociedade o carrega até esse posto. Se a sociedade ainda continua corrompida e com valores errados, políticos vão se identificar e vão ser criados exatamente com esses valores. Então, a ideia aqui é explicar para você que essa fuga bolsonarista não é simples, não é por acaso. E sim, tem uma parte muito egoísta e covarde de cada um. Porque quando era para cometer crimes, eram leões. Agora, quando são responsabilizados pelos atos, são covardes e fujões. E além de tudo, fogem, gritando e se auto-exaltando como os melhores do mundo. Que não são, são covardes. São pessoas que não têm a capacidade de cometer atos e ser responsabilizados por esses lados. A fuga dos condenados políticos não é só medo, de uma forma ou de outra, fugir da realidade. É o medo de perder a narrativa, porque cumpriram e fizeram o que foram condenados. E não querem aceitar a realidade e querem fugir a qualquer custo. E é por isso que esse fenômeno é tão simbólico, porque no fundo disso tudo não é só fugir do Brasil, do território nacional, é fugir do próprio espelho, é a tentativa de impedir o momento em que o mito acaba caindo por terra e a sua máscara de imbrochável, imorrível, incomível e agora já está caindo para um homem frágil, um homem mimizento e tudo o que defendeu a vida inteira para presos, tudo para ele agora que cometeu crimes, foi condenado, foi julgado, foi preso, não vale. A parte do discurso para os outros é muito bom,
mas a fuga da realidade precisa estar nessa nova narrativa. E fique bem claro, o país vai pagar essa conta. Vai pagar de um jeito ou de outro, porque uma parte da sociedade daqui para frente vai ver qualquer sentença de juiz como opinião do magistrado e não como cumprimento das leis. Porque essa galera que, pelo sim ou pelo não, foi paga com os nossos impostos a vida toda, agora está fugida. Foi feitos crimes com os nossos impostos, de um jeito ou de outro, com o mau dinheiro dos nossos impostos. E a gente já pagou por eles para eles cometerem esses crimes. E agora a gente vai pagar como sociedade. A narrativa que eles querem construir é rápida. A realidade é que demora para chegar. O mito, ele sempre tem que estar produzindo um novo fato. A narrativa, o novo fato, alimentar a bolha, não sei o quê. Porém, a lei, ela não corre no mesma velocidade da narrativa. A lei, ela anda. Mas a história um dia alcança. Como já tem um vídeo aqui falando, legal, a narrativa bolsonarista, Magnitsky, tarifaço, não sei o quê. Bom, final feliz da série. Se fosse um seriado, acabaria com a Magnitsky na esposa de Moraes, todos saindo da bolha felizes e comemorando. Porém, a história chega, porém, a vida continua, porém, não dá para ficar o tempo todo na política vivendo de espetáculos e finais monumentais. A política, ela acontece, a política muitas das vezes é chata e a política tem que ser técnica quanto se trata de programas nacionais de políticas públicas. Porém, nesse Brasilzão que nós vivemos, daqui para frente, tudo que vem da política será opinião. E a verdade ou a mentira não será definida nos termos da lei, será definido nos termos históricos. E se você acha que, sei lá, as penas dos condenados no dia 8 de janeiro são opinião, o que você acha das penas dos traficantes? Ou o que você acha das penas dos desviadores, dos corruptos, das pessoas que roubam dinheiro público? O que você acha das penas do feminicídio? O que você acha das penas e sentenças de juízes? Elas são opiniões dos juízes ou elas são o rigor da lei brasileira? Muito obrigado e até a próxima.